Meus amados, boa noite, a paz do Senhor. Abrimos a palavra de Deus no Evangelho que escreveu Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, como diz o pastor Renilson, capítulo 5, do versículo 1, do 1 até o 20. Mas não vou ler o texto todo não, viu? É só o texto base do capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Mas a gente vai ter que ler o texto sim todo. Mudei de ideia. Glória a Deus. E aí, Gabriel? Travou aí, não foi? Evangelhos de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Travou aí, não foi? Evangelhos de Marcos, capítulo 5, do versículo. Confesso para os irmãos que esse é um dos textos que nem todos os pregadores, confesso para os irmãos, gostam de pregar. Todo texto que é voltado à libertação, você precisa pregar, mas debaixo de muita autoridade. E para mim esse aqui é um dos textos que às vezes nós somos até provados e a gente passa por grandes batalhas espirituais. Por isso que hoje em dia a gente vê mais fácil o texto aonde leva ao sentido de prosperidade, de honra, do que esse texto que leva à libertação, à transformação, cura. Porque esses textos você precisa estar debaixo de uma autoridade divina para estar ministrando. E na verdade nós vivemos dentro de uma atualidade onde a igreja ela precisa voltar a possuir essa autoridade, para que os enfermos sejam curados, vida seja liberta e transformado pelo poder do nome de Jesus. Mas eu vi que alguns louvores e alguns irmãos que me antecederam aqui, eu vi Deus confirmando através das suas oportunidades. Capítulo 5, do versículo 1. O texto, vamos ler aqui junto. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dois dos seus sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaço, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amassar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Viu Jesus ao longe, correu e adorou. Fala para o teu irmão, diz assim: os endemoniados, os espíritos que está oprimindo aquela vida, reconheceu o Senhor de longe, porque até os demônios ele tem que se prostrar e adorar a grandeza do nosso Deus. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus. Ele reverenciando agora o Deus Altíssimo. Aleluia. Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos.
e rogava-lhe muitos que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando nos montes uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e era quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram. Fala comigo. Os que apacentaram porcos, não era ovelha, apacentava porcos, fugiram. E o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muito a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tiveram a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e o temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que aconteceram ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Fala comigo, saísse do seu território. Entrando ele num barco, rogava-lhe o que for o endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, fala comigo, ele foi. E começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizeram. E todos se maravilharam. Aleluia. Eu não tenho o hábito de ler. Eu vejo algumas pessoas às vezes pregando e lendo um texto imenso. Eu gosto assim de ler um texto bastante curto quando eu vou ministrar. Mas esse foi preciso fazer uma leitura um pouco mais extensa, porque Deus falou muito forte ao meu coração. E às vezes uma mensagem, para ela fluir, ou para Deus nos dar a inspiração daquela mensagem, Ele permite a gente passar por algumas experiências. E a pastora contou aqui algo na hora que ela estava louvando. A fúria do inimigo, porque o diabo não quer me ver feliz, nem quer te ver feliz. Então toda vez que você está alegre, ele sempre procura os meios para te entristecer. E ontem à noite eu tive uma visão. E é sempre nos momentos que a gente está cansado que a gente enfrenta essa batalha. Porque é aquele momento que Deus nos chama para orar e o corpo está cansado, você quer dormir. E ali é onde o inimigo começa a vir para tentar atormentar. E eu vi aquele inimigo rindo muito. Rindo muito. E Deus naquele momento me despertou e comecei a orar. E ele estava rindo, mas de raiva, porque ele sabe que a intercessão de um justo é poderosa e eficaz. E ontem Deus botou no meu coração de orar por uns parceiros da rádio. E eu sei que algumas vidas de algumas pessoas estavam com as suas bênçãos travadas. E Deus falou, as bênçãos deles estão travadas no mundo espiritual. Ora, porque eu vou destravar. E hoje eu já ouvi um testemunho. E aí, meu amado, o inimigo não ficou satisfeito. Aí veio para tentar criar aquela opressão. Mas ele caiu por terra no nome de Jesus. Agora, interessante, o texto que está sobre a nossa meditação tem alguns pontos aqui interessantes. A forma como Deus trabalha e como é real o mundo espiritual. Eu sempre falei isso e vou falar, não se brinque com o mundo espiritual. O mundo espiritual é real. E vou dizer para vocês, o mundo espiritual é mais real do que esse que você está vendo aí. O rosto desse irmão. O mundo espiritual é muito mais real. Existe. E o texto
que está sobre a nossa meditação, eu fiz aqui algumas anotações. Eu não tinha muito hábito de pregar em texto expositivo, mais texto temático. Mas esse é um dos textos, não só temático, mas expositivo. Então a gente tem que fazer algumas anotações. E eu fiz aqui algumas anotações. E eu quero compartilhar com vocês, para vocês entenderem essa realidade aqui. Antes de Jesus libertar aquele homem, Jesus precisou atravessar uma tempestade. Ou seja, o homem está oprimido do outro lado. O homem está do outro lado. E Jesus está em outra região. Quando Jesus coloca no seu coração de ir para Gadara, no meio da viagem, o inimigo, ele vem saudar Jesus. De que forma? Através da tempestade. Eu acredito que os seus discípulos não entenderam o porquê aquela tempestade estava acontecendo. Mas Jesus, com a percepção espiritual e discernimento espiritual, ele sabia que tudo aquilo estava acontecendo por causa de um principado. Não era um demônio, era um principado que se achava no direito, ou estava convencido de que Gadara era deles, que aquele território ali era dele. Então, quando ele percebe que o Filho de Deus está indo para libertar um homem, não foi libertar Gadara, libertar aquela região, foi libertar um homem. O inimigo veio e causou toda aquela tempestade, porque o desejo do diabo era matar, era naufragar aquela viagem para que Jesus não chegasse no lugar onde Deus ia realizar uma grande obra. Entenda que tem coisas que acontecem na minha vida e na tua vida que não é comum, não é normal. Por detrás de algumas manifestações, de algumas coisas que acontecem do nada, às vezes bem na hora do culto, uma discussão, um desentendimento, bem na hora do culto, uma palavra que não era para falar, falou, o carro dá um problema. Às vezes acontece coisas que você diz assim, meu Deus, eu não tenho explicação para isso. Mas o mundo espiritual tem. O inimigo sabe que você vai chegar aqui e vai adorar a Deus. O inimigo sabe que você vai chegar aqui e exaltar o nome do Senhor. Então ele vem no caminho primeiro para tentar desviar você do propósito, porque o desejo dele é que você não vive o propósito de Deus. É por isso que nós precisamos ter discernimento espiritual, discernimento de espírito, para entender que cada território existe um principado que domina aquele lugar. Meus amados, deixa eu lhe falar uma coisa. Você acha que o inimigo está feliz de ver essa igreja plantada aqui nesse território chamado Negrais? Aqui nesse lugar existe uma legião de demônios que domina esse território. E nós precisamos ter muita autoridade, porque o diabo não se submete a palavras bonitas e pessoa sirva. O inimigo bate retirada quando há autoridade na vida de homem de Deus, de mulher de Deus. O que é essa autoridade? Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus é cheio do Espírito Santo. Aleluia! Aí às vezes a gente abre a boca dizendo assim, nós vamos conquistar Negrais. Antes, querido, de conquistar Negrais, nós precisamos repreender a legião que está sobre o domínio desse lugar. E para isso, a gente precisa estar debaixo da unção de Deus. O inimigo começou a se levantar para impedir a chegada de Jesus, porque o inferno sabia que aquele território seria liberto. Aquele território estava oprimido. Nem toda tempestade é natural, irmão. Algumas são uma resistência do inferno. Sabe por que essa resistência? Porque uma grande libertação está prestes a acontecer. Essa guerra que você está enfrentando não é em vão. Dentro das minhas anotações, Gadara era um território gentil.
Primeiro, não era um território dominado pelos judeus. Era um território gentil. Era uma das partes de Decápolis, dominada por uma cultura greco-romana, impura aos olhos dos judeus. Sabe por que era impura aos olhos dos judeus? Porque eles criavam porco, eles apacentavam porco. E judeus não apacentavam porco, judeus apacentavam o quê? Ovelha. Aleluia. Só que tem uma coisa aqui lindo, presbítero Nelson, por causa do amor de Deus, você pregou hoje aqui falando João 3,16, o amor de Deus ultrapassa fronteira religiosa, culturais, para libertar os que estão perdidos. O amor de Deus vai aonde muitos não querem ir. O amor de Deus vai. E Jesus está indo para lá, porque o certo era Jesus ficar. Eu não vou para um lugar que eu sei que o território é impuro. Só, querido, que Jesus nos chamou para a gente ir justamente lá no ninho de Satanás, na autoridade dele, para repreender as obras do diabo. Deus nos chamou para isso. E aqui Deus falou muito forte em meu coração, porque em Marcos capítulo 5, versículo 2, Jesus aqui, ele atravessa o limite para libertar uma alma. Eu ouvi de um grande pastor aqui de Portugal, há 15 anos atrás, quase 20 anos atrás, um grande pastor aqui de Portugal. Não vou falar que eu estou numa live aqui, mas eu ouvi dele na Suíça. Eu estava pregando uma vigília junto com ele. Eu preguei o primeiro momento da vigília e ele pregou no segundo. E ele ministrando, e eu acabei de ministrar, ele foi lá, me deu um abraço e disse assim: Jesus vai te levar a lugares que ninguém quer ir, porque o que ele tem contigo, nem todos têm coragem, porque são territórios difíceis. E de fato, esses anos todos eu tenho visto Deus cumprir esta palavra, que tem lugares estreitos. Parece que as ovelhas que estão num pasto melhor, onde uma situação melhor, ficou para um outro, porque parece que só vem gente mesmo carregado. Mas Deus transforma, Deus liberta, faz um pregador da palavra. Aleluia! E o nome do Senhor é glorificado. Aleluia! Cada um da vocação que Deus chamou, né? Chegando ele outro lado da margem, a terra dos Gadarenos. Os Gadarenos eram gentil e tinham esse hábito de criar porcos, irmão. Coisas que os judeus não tinham hábito. Mesmo assim, Jesus ele atravessa o mar ignorando os preconceitos religiosos. Onde ninguém quis ir, Jesus vai. Onde o sistema fecha a porta, ele entra. A libertação, fala para o teu irmão, diz assim: a libertação. Não, fala para ele de novo: a libertação começa quando alguém decide atravessar, mesmo que haja resistência. Esse atravessar aqui é uma decisão, dizendo assim: eu quero mudança, eu quero transformação, eu quero sair dessa situação, eu preciso viver uma nova história na minha vida. A partir desse momento, a libertação começa a acontecer na sua vida. A libertação começa quando alguém decide atravessar, mesmo que haja resistência. É resistência, mas a pessoa está ali. Jesus não limita território, irmão. Ele vai em território de treva para trazer de volta aquele que se perdeu. Não se preocupa, porque se tem alguém da tua família que se perdeu, Deus vai trazer de volta. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha para o teu irmão e diz assim: olha, Cristo não se escandaliza com a sujeira. Olha aí, fala para o irmão, diz: Cristo não se escandaliza com a sujeira. Sabe por quê? Porque quando ele entra, ele purifica.
A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a... Tem muita gente se escandalizando com a sujeira, mas Cristo não. Cristo entra no meio dos pecadores, aleluia, e mostra a diferença de Deus na vida dele. Tem gente que aceita Jesus e se afasta de todos. Não, é aí, querido, que você precisa ter graça de Deus, precisa estar preparado, mas continua. É porque nesse mês que a luz vai brilhar no meio das trevas. Aleluia, aleluia. Agora aqui vem o profundo. Vamos entender esta palavra legião. A legião é uma guerra territoriais. Fala comigo, legião. Guerra territoriais. Marcos capítulo 5, do versículo 9. Legião é o meu nome, porque somos muito. Legião é um termo romano, não é hebraico. Não, alguns pregadores segundo o hebraico. Não é hebraico. Apresenta um domínio militar. O negócio era forte, querido. É forte, Fabrício. Fabrício gosta. O negócio era forte, o domínio ali é forte. Um domínio militar, meu querido. Você acha que era qualquer legião? Não era, não. A legião que estava naquele território é uma legião muito preparada. Só que não tem legião preparada que Cristo, quando chega, Abau, Ederarassura, ele não te Abau, Edericuira, sai. Ele não desfaz a obra do inferno. Legião, um termo romano, não é hebraico, representa domínio militar. Uma legião romana tinha cerca de 6.000 soldados. Essa era a linguagem que ele usava. 6.000, fala comigo, 6.000. Aquele homem simbolizava uma região oprimida por uma força imperial. O demônio usava aquele homem, era muito. Glória a Deus. Mas aqui vai uma revelação profunda para você. Olha para esse irmão que está do seu lado. Diz para ele assim: ó, Jesus não estava apenas para libertar o homem. Não, tem ele, alguns estão dormindo aí, está cansado. Não. Olha, diz, Jesus não estava ali só para libertar o homem, fala. Ele estava ali derrubando um sistema espiritual que dominava aquela terra. Orando. Você acha que Jesus entrou aqui e na igreja só para libertar o Fabrício e a Ângela? Jesus entrou aqui na igreja para derrubar um sistema que impera nesse lugar. Para libertar um homem? Não, eles não entenderam. Jesus não estava indo só para libertar o homem. O homem era só um representante do que já estava ali naquele lugar. Jesus estava indo libertar um território, aleluia, que estava oprimido. Esse aqui. Glória a Deus. Jesus estava indo ali libertar um território, querido. Por isso que fala pro teu irmão, por isso que o mar se revoltou. Por isso que o inimigo usou os meios ali para tentar impedir. Olha, querido, deixa eu dizer uma coisa. Onde há idolatria, corrupção, opressão, há legiões espirituais ocupando aquele território. É por isso que eu vou falar isso aqui agora. Cadê a internet? Está aqui, é bom que pega. Por isso que o Brasil não está precisando de pastores, líder, profeta, para ficar debatendo em política, não. O Brasil está precisando de homens cheios do Espírito Santo.
vamos fazer uma caminhada para partido A, partido B. Não, vamos fazer uma caminhada de oração para expulsar esse demônio que está nesse território. Meu Deus, o que está acontecendo? Será que Deus não está vendo que esse homem, ele é mau aqui no Brasil, né? Não, Deus está olhando para ele, está vendo ele como alma. Você está vendo como oposto. Do lado direito, com Deus não tem direita e não tem esquerda não, meu filho. Com Deus é uma reta só. Olha para o teu irmão e diz, nesse sentido Deus é vertical. Aleluia, olha, nesse sentido, olha para mim aqui para você pegar a revelação. Nesse sentido Deus é vertical, mas para salvar Ele está na direita e está na esquerda, porque Ele não quer que uma alma se perca. O Brasil está precisando de homens cheios do Espírito Santo. É tanto esforço. Jesus não foi. Se Jesus fosse pelo sistema político, se ele fosse dominável, ele desistia de entrar naquele território. Mas Jesus nunca foi pelo sistema político, ele foi pelas almas, pelas pessoas que estavam oprimidas. Vamos acordar. Aí tem uns que podem até debater e dizer, está sendo religioso demais. Não, sou cidadão, voto, tenho consciência do que é política. Mas o Brasil precisa de homens cheios do Espírito Santo, debaixo da autoridade de Deus, para dizer, esse país é do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, disseram que é um sistema que tem no nosso país, que ninguém derruba esse sistema. Claro, porque todas as vezes que tentaram derrubar foi um outro oposto, outro sistema. E sistema com sistema não vai ter guerra e nunca vai chegar ao final. Mas o dia que o reino chegar, meu amado, diz que a autoridade divina chegar, aí, meu amado, não tem porta do inferno que vai prevalecer. De Deus, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Quando Cristo entra em uma cidade, Ele não muda só pessoas. Quando Cristo entra em uma cidade, Ele muda o ambiente espiritual. Aleluia. Marcos capítulo 5, versículo 11 e 14. E os porcos se precipitaram ao mar e morreram. Os porcos eram a propriedade, aqui o Fabrício entra, da cidade, fonte de lucro, Fabrício. Lembra? Quando se perderam, o povo ficou revoltado. Preferiram perder o homem do que perder com seus interesses. Deixa ele continua, é assim. Não, está valendo muito dinheiro. Deixa o homem aí oprimido. Deixa o homem oprimido. Jesus não olhou assim. Jesus não olhou. Não deixa, o importante é ele continua oprimido, mas a gente está ganhando dinheiro. Aleluia. A gente está ganhando dinheiro, só que Jesus falou, não, os porcos vão ter que sair. E eu vou dizer uma coisa, amado, tem gente que ainda está brincando. Jesus vai entrar no negócio, e quando ele entra, os porcos saem. Quando ele entra, os porcos saem. Aleluia. Olha para o teu irmão dizer, ele não vai deixar porco para comer churrasco, não. Não, vai deixar não. Lebara, churianda. Aleluia. Era baues. Quando se perderam, o povo ficou revoltado. Preferiram perder o homem do que perder o lucro. A cidade expulsou Jesus, mostrando que nem todos valorizam a libertação quando ela mexe com seus interesses. Eu já vi pessoas dizendo assim, olha, eu prefiro ficar no pecado do que casar, porque se eu casar, eu perco aquela situação que me beneficia, então eu levo uma vida de qualquer jeito. Eu já vi alguém já chegaram para mim uma vez e disse assim, pastor, o senhor faz meu casamento no espíritual ou no religioso? Falei, faço. Mas primeiro
no civil. Porque Deus deixou bem claro que a nossa vitória, por mais que você espera vir de lá, mas a base vem de baixo. Então Jesus diz: o que se 2 ou 3 concordarem no céu será ligado na terra? Não. Se 2 ou 3 concordares, será ligado. Então primeiro, meu amado, se submeta à autoridade da terra, porque o céu vai liberar a bênção. Primeiro aqui, primeiro é civil. Fez o civil, depois vem a receber a bênção sacerdotal. Não, porque se eu casar no civil eu perco a mamada. Então continua com a sua mamada. É porque tem gente, querido, que não quer. Não, tô no meu jeitinho, não quero perder o meu jeitinho, não quero perder meu negócio, não. Melhor você entrar, querido, no céu sem nada. Até porque Deus não quer nada seu aqui dessa terra, a não ser a sua alma, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Então, antes de você entrar lá no céu, ou ser visto aqui na terra como pessoa pobre, mas entrar no céu para usufruir das mansões celestial, do que querer ser visto aqui rico, e naquele grande dia o Senhor dizer assim: apartai-vos de mim. Fala pro teu irmão, diz assim: é terrível. Aleluia, 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 aleluia. Há ministérios, acontece que há ministério, há empresas, há igreja que mantém os porcos, mas não querem ver liberto. Aqui não, aqui porco é liberto. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai te transformar em ovelha. Levará, churiandará, vai. Ninguém aqui é perfeito, todo mundo aqui é cheio de falha. Mas a Bíblia diz assim, pastor Gilmar: conhecereis a verdade, e a verdade, aleluia. Marcos 5, 19 e 20. Jesus chega assim e diz para aquele homem: vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez. Olha o que Jesus está dizendo para aquele homem: você é liberto, rapaz. A partir de agora você vai se tornar um missionário. Porque eu comecei aqui a purificação, mas o discipulado é contigo. Jesus veio para libertar, libertou, agora o discipulado aqui é continuidade. Sabe por quê? Porque Deus não faz nada pela metade. Um vem como João e outro vem como Jesus. Um vem pregando e o outro vem assim. Um semeia, outro regra, e Deus dá o crescimento. A obra não parou ali não. Jesus estava dizendo, porque quando o homem entra no barco, interessante que eu vou até me adiantar aqui, né, para finalizar já, servão, vou quebrar um pouco aqui a regra. Então, interessante que quando o homem fica naquele desejo de entrar no barco para fazer parte do grupo, Jesus disse assim: não, filho, não dá. Eu preciso de você em outro lugar. Eu sei, seria muito bom você entrar nesse barco aqui comigo e eu chegar num culto amanhã e dizer assim: esse homem aqui estava oprimido, mas hoje está liberto. Testemunhando, não. Mas o seu testemunho não é para onde Deus vai me levar agora, não. O seu testemunho é para aqui. Eles vão ter que ver. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala pro teu irmão: quem te viu de um jeito vai te ver de outro. Quem te viu de uma forma vai te ver de outra. O gadareno se torna o primeiro missionário gentil. Enquanto os religiosos rejeitavam Jesus, um ex-endemoniado pregava em 10 cidades de Decápolis. O negócio ficou sério. Ele foi liberto, restaurado. Olha, agora aqui entra o tema do mês. Porque quem sabe você olhou e disse: está dentro do tema. Vou entrar, meu filho. Se preocupa não, a Bíblia entra em tudo. A Bíblia não deixa nada de fora. Aleluia. Ele foi liberto, fala comigo: liberto, restaurado e reconectado ao corpo, à sociedade e ao propósito.
Porque é o que o diabo faz. O diabo tira você do corpo, tira você às vezes da sociedade e tira você ainda do propósito. E o que Deus quer é que você continue no propósito. Aleluia. Levanta as mãos assim e diz: a libertação verdadeira não é o fim, é o começo de um envio. Levanta as mãos mais uma vez, porque nós estamos num culto de libertação e Deus está trabalhando em nosso meio. E declara: quem é liberto se torna mensageiro da graça que libertou. É por isso que quem de fato recebeu a libertação não fica calado. Aonde ele chega, chega num café, chega no trabalho, nas redes sociais, ele sente sede de falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus... Por isso que tem pessoas que não param. Só não, está no café, está falando de Jesus. Olha, instrumento bem baixinho para falar isso aqui. Bem falar isso aqui. Tem gente que só quer falar de Jesus com o microfone nas mãos. Tem que ouvir isso, meus amados. Vamos ouvir o pregador fulano de tal. O microfone, faz até pose. Meus amados, aqui. Fala Jesus na escola. Não fala Jesus na faculdade. Está do teu lado, um camarada que você percebeu que é um espírito ali. Não chega para dizer assim: ei, amado, deixa eu te falar. Jesus te ama. Às vezes no trabalho, gostei do som. Não fala. Está no café? Não fala. Mas com isso aqui na mão, quer pregar. Aleluia. 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 Fala pro teu irmão, diz assim: você esqueceu de onde Deus te tirou? Aleluia. Cumprir essa missão não é quando a gente está aqui não, querido. Isso aqui é um cumprimento. Onde você estiver, você tem uma missão de falar de Cristo, falar de Jesus. Aqui o que eu vejo muito é pregador pregando só para crente. Só para crente. É claro que o crente também precisa. Não vou dizer não, tem perdido dentro de casa também. Tem gente que precisa de salvação dentro de casa. Ei, mas Jesus está te chamando para abrir a boca fora também. Pregar fora também. Aleluia. 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 Glória a Deus. Já estou finalizando. A libertação na vida daquele homem veio para restaurar a unidade do corpo. E aqui a gente entra aqui no tema do mês. Como estava aquele gadareno? Ele vivia na onde? No sepulcro. Símbolo de isolamento, pastor. Ele estava num lugar que não era... As pessoas não iam ali não. Estava isolado. Estava fora do corpo. E quantos estão como ele? Isolado. Fora do corpo. Fora dessa unidade. E a pessoa que está fora do corpo está sem vida. Porque a vida está no corpo. Não existe um membro fora do corpo com vida. Me mostra qual membro que fora do corpo tem vida. Ah, pastor, meu braço tem vida. Cuidado, me assusta. Eu vou sair aqui correndo, ver teu braço tendo vida. Não tem vida fora do corpo. Esse homem não tinha vida. Por isso que ele vivia no sepulcro. Por isso que ele vivia ali no lugar onde só tem morto mesmo. Aleluia. Jesus liberta ele e traz ele para o convívio. Há pessoas aqui nesta noite que Deus vai fazer uma obra e vai trazer novamente para o convívio. Aleluia. Sabe por quê? Levanta as mãos. Porque a libertação, fala comigo, a libertação, toda libertação completa, ela devolve ao homem que recebeu a libertação a comunhão. E nesta noite Deus está te trazendo para a comunhão.
Glória a Deus. Aleluia. O corpo de Cristo precisa de libertação, irmão. Para que nós possamos viver em unidade. O Espírito Santo não quer apenas expulsar demônio. Fala para o teu irmão, diz assim: olha, o Espírito Santo, ele não quer apenas expulsar demônio, mas ele quer reconstruir vínculos. Aleluia. Ele quer tirar os demônios, sim, mas quer reconstruir vínculo. E tem pessoas que perderam o vínculo e que faz a diferença. Faz a diferença. O liberto não se reconecta só com o corpo, mas também ele começa a viver o propósito, aquilo qual Deus chamou. Jesus atravessou um mar, enfrentou uma tempestade, pisou uma terra impura, confrontou a legião por causa de uma alma. E o mais bonito, a libertação do homem, pastor, abriu porta para que o evangelho alcançasse aquele território. A libertação, eu vou dizer uma coisa, às vezes nesse território que a gente está aqui, existem pessoas que quando a gente ganhar, a gente não está ganhando uma pessoa, a gente está ganhando uma comunidade. Jesus era muito estrategista até no evangelismo. Jesus foi, o homem fazia parte de uma comunidade gentil. Ou acha, não tinha judeus também desviados naquele lugar, não? Com certeza. Mas a parte territorial estava dominada por aquele gentio. Aí Jesus, deixa eu ir numa fonte. Eu tenho que ir num ponto estratégico, porque nesse ponto estratégico eu vou chamar a atenção. Eu vou abrir um parênteses aqui para profetizar sobre essa cidade aqui, para quem mora aqui ou para quem mora circunvizinha. O que Deus vai fazer nessa cidade aqui vai chamar a atenção. Deus vai fazer uma obra extraordinária nessa cidade aqui que vai chamar a atenção. Ei, Cláudia, da mesma que eu estou te olhando assim, vendo você sentado nessa cadeira, Jesus está falando comigo e vai entrar por essa porta aqui. Guarda isso aqui, ainda bem que está sendo gravado. Um homem nesse lugar, Arábia, e através desse homem, aleluia, negrais saberás que há profeta nessa região, que há um Deus que opera nesse lugar. Se coloca sobre os seus pés nesse momento. Jesus vai te usar. Jesus vai te usar. Fala pro teu irmão, de Jesus vai te usar. Chega de ficar só esquentando o banco. Fala. Jesus vai começar a te usar. Jesus vai começar a te usar. Aleluia. Deus vai começar a te usar. Todo momento que eu pregava, pastor, aquela região ali onde o senhor mora, a gente vê um silêncio. Mas aquele silêncio ali não é um silêncio comum, não. Ali tem gente oprimida. Deus vai te usar naquela região ali, pastor. Deus não te colocou ali em vão, não. Deus começou me usando em Pero Pinheiro e me trouxe aqui para Negrais. Aqui eu não sei o que é que Deus vai fazer, mas é assim que Ele vai fazer. Aleluia. Deus vai te usar nesse território onde Ele te colocou. Você vai dizer: Deus, eu estou aqui, Senhor, Tu me botou aqui. Um homem de Deus, uma mulher de Deus não está no lugar em vão. Você não está naquele lugar em vão. Não, eu só chego aqui para dormir, comer e trabalhar. Não. Aleluia, você tem que fazer essa pergunta para Deus. O Senhor me abriu uma porta aqui. O Senhor usou o teu servo para dizer que o homem de Deus não está no lugar em vão. O que é que o Senhor quer de mim aqui nesse território? Isso serve para a empresa,
Porque ali pode ser uma Gadara que Deus quer te usar. Ali pode ser um território. Aleluia. Abriu o caminhão, parou. Teve a parada do caminhão, Fabrício abriu. Está ouvindo o louvor. De repente tem alguém que está do lado. E meu irmão, glória a Deus, sou irmão, cheio do Espírito Santo, profeta e ainda caminhoneiro das estradas aqui para ganhar alma para Jesus. Aleluia. Esse dia eu entrei num lugar bem formal, né? Formal, porque infelizmente o nosso país, alguns às vezes até tem que ter vergonha. Mas eu não. Entrei num lugar, o rapaz perguntou: o senhor é pastor? Falei: por bondade e misericórdia. O senhor precisa de alguma coisa? Não. É porque a gente nota. Falei: amém, é Deus. As pessoas ficam olhando. Não vou negar a minha fé. Não fala não, porque o pessoal tem dado muito mau exemplo. O problema é dele. Vou orar por ele, porque cada um vai pagar pelas suas consequências. Não, mas eu não vou deixar de apresentar minha cidadania do céu por causa de alguns que estão dando mau exemplo. Se alguém dizer assim: ah, mas você é isso, né? Eu digo: não, meu amado, você está me ofendendo. Não, mas todos não. Cada um tem uma identidade diferente. Então não coloca todos. Porque todo pastor não, todo não. Isso é um pensamento sério. Pensamento sério. Mas todo crente não. Tem homem de Deus e mulher de Deus. Não generalize as coisas, porque ninguém é igual a ninguém. Todos nós somos pecadores, falhos, carentes da misericórdia de Deus. Mas a gente não pode aceitar, se igualar porque alguém fez um e o outro tem que pagar o preço por causa do erro. Levanta suas duas mãos. Olá, eu decamau e descer. Livramentos estão acontecendo aqui em nosso meio. Livramento de morte. Deus está cortando laços. Deus está desfazendo nesta noite de planos malignos. Cadeias estão sendo quebradas pelo poder do nome de Jesus. Só se apressa. Deus vai abençoar. Deus vai te dar casa. Aleluia. Deus vai mudar esse carro. Deus vai realizar sonhos na tua vida. Aleluia. 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 Eu quero falar aqui. Essa semana até eu ouvi isso. Mas eu vou falar aqui porque Deus está mandando eu falar. Esse ministério de louvor vai se tornar referência aqui em Portugal. Porque aqui tem pessoas que acreditou. E Deus assim, Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Esse ministério de louvor vai se tornar referência. E a partir de hoje, prepare os vistos de vocês, os documentos, deixa tudo em dia, porque portas vão se abrir. Aqui em Portugal, Deus vai honrar o nome do Senhor, será glorificado. Não ficará só nesse. Aleluia. É grande o que Deus vai fazer. Levanta a mão e diz: muito obrigado, Jesus. Nós tomamos posse da tua palavra. É Dawa, é Siu e Maua.
dias. Vou te dar um sinal a partir de hoje. Se não se cumprir, Deus não falou através dos lábios do meu servo, diz o Senhor. Vai pegar. Vamos aí. Ali é só um tempo. Aleluia. Aleluia. Deus está dizendo, vou eu ressuscitar ministério nesse lugar. Vou eu levantar um exército de homens e mulheres de Deus que vai servir ao Senhor, que vai ser um instrumento aqui dentro dessa Portugal para a glória dele. Deus vai usar muito. Deus vai usar muito. Ó Deus, eu entrego o teu povo nas tuas mãos. Entrego essa igreja nas tuas mãos. E aqui estamos debaixo da tua graça e debaixo da tua misericórdia, Senhor. Eu vou te pedir em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha levantar homens e mulheres de Deus, que tudo aquilo que está amarrando a vida dos teus filhos, tudo aquilo que está escravizando, algemando, oprimindo, e impede esse homem de avançar, essa mulher de avançar, essa mulher de ser o que o Senhor quer que ela seja, desse homem ser o que o Senhor quer que ele seja, debaixo da tua presença, que hoje essas cadeias, esses grilhões sejam quebrados agora, que essas correntes sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Nós precisamos de autoridade. Nós precisamos de autoridade. Eu quero dizer para o irmão Marlon, cuidado com a moto, porque um livramento Deus está te dando em cima dessa moto. E é algo para atingir a sua cabeça. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Bota a mão sobre a tua cabeça agora. Coloca a mão sobre a tua cabeça agora. Fala comigo assim, Senhor Jesus, que o teu sangue esteja sobre a minha vida, para desfazer agora toda a obra das trevas. Queima agora, Senhor, toda cadeia. Queima agora, Senhor, todo pacto que foi feito, todo espírito maligno que está atuando no oculto, que queira trazer opressão sobre a minha vida, sobre a minha mente, que seja queimado agora, que seja destruído agora. Eu anulo neste momento toda opressão agora, toda opressão agora, que seja queimado agora. Espírito agora, você que está no oculto, eu te ordeno agora, saia da minha vida, saia da minha casa, saia dos meus negócios, saia do meu caminho agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Enquanto você adora, Deus está indo lá agora na tua casa. Deus está visitando o teu lar. Pastor Renilson, ministra sobre o Mauro ali. Sobre o Mauro, ministra. Repreenda ali a enfermidade. Deus está dando livramento, cortando o laço de morte na vida dele. Dizer para o Fabrício e para a Ângela: descansa o coração de vocês. Na vida de vocês, o que vai prevalecer é a vontade de Deus. E o que Ele determinou, nada e ninguém vai impedir. Operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Todas as vezes que Deus quando Ele coloca um homem, quando Ele vai usar um homem em determinada área, justamente naquela área onde Deus vai usar o homem, é a área que Deus mais prova o homem. Então, deixa Deus trabalhar. Porque grandes coisas Deus vai fazer, o nome dele será glorificado. Levanta as mãos e diz: eu tomo posse. Quero dizer para o pastor Gilmar e sua esposa, um novo tempo na vida de vocês. É um novo tempo. E esse novo tempo é o tempo dos montes, da oração, do propósito. Deus chamou vocês para isso aí. Não saia de sair não, porque senão tem gente que é assim, meu irmão. Deus chama para oração, algo mais profundo. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é bom, mas Jesus é bom. Deus está mandando eu dizer para um homem aqui. Às vezes a gente quer fazer várias coisas e a gente acaba abandonando o propósito daquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Existem coisas que Deus vai agregar ao propósito, mas não abandona o teu propósito. Fica na vocação, fica no posicionamento que Deus te chamou. E as outras coisas, só agrega. Faz de hobby, mas não do propósito. Que o propósito que Ele te escolheu para fazer, você já sabe o que é, então se dedica. Para que através da sua vida o nome dEle seja glorificado. Glória a Deus. Amados, sexta-feira estamos aqui, firme e forte. Domingo, nós temos aqui um culto de missões abençoado, 10 horas da manhã. Venha ouvir Deus falar mais uma vez, porque essa obra é uma obra missionária, amém? Então vem com o coração aberto, receber de Deus. Vamos continuar na oração. Gente, a igreja não pode sair da oração, não. A gente sair da oração, negócio estreito. Vamos continuar na oração, porque tem coisas que precisam ser destravadas, só vai ser destravada através da oração. Agradeço a Deus pela vida dos cooperadores. Presbítero Nelson, feliz de te ver aqui cultuando. Eu sei que os outros dias o senhor está no trabalho. Eu fico ali, a gente sente saudade, né, pastores? A gente fica conversando. O irmão Nelson, digo, rapaz, o irmão Nelson está no trabalho, está na correria. Vai feliz de ver aqui. Deus continua abençoando a sua jornada em nome de Jesus. Fala assim, Iademp,
Uma igreja. Não. E a DEP? Uma igreja firmada no poder da palavra. Estende as mãos. Saia daqui ligado. O que eu vou liberar aqui é espiritual, é porque a minha mente ainda está conectada no céu. Eu só estou parando aqui por causa do horário. Estende as mãos e deixa eu falar algo aqui para você. Agora preste atenção. Deixa ninguém tirar a sua atenção. Entra dentro da sua casa ligado. Quando você entrar dentro da tua casa, você vai dizer: Senhor, que os teus anjos entrem primeiro para averiguar e trabalhar. Que ele venha, que ele entra primeiro. Entra ligado. Porque Deus me mostrava aqui, pessoas aqui e os demônios agindo dentro de lares. Mas a autoridade que você vai sair daqui debaixo dessa unção, aonde tiver uma obra das trevas, vai bater em retirada. Que o grande amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com toda a igreja. E todos juntos diz: amém. Até aqui. Se Deus é por nós, posso todas as coisas. Operando Deus. Pega na mão do seu irmão e diz: vai ligado.